Para analisar tudo isso que a gente estava... é nessa câmera? Nossa, você vê, eu tô perdido aqui. Para analisar tudo isso que a gente viu relacionado aos combustíveis nas últimas 24 horas, e rolou muita coisa, inclusive com reação do mercado, chegou a hora dela, da Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lu, muito boa tarde. Ontem a reação do mercado foi bem ruim, os DIs subiram, o dólar subiu. Será que isso passou ou a dúvida continua? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. O mal-estar continua. O mercado reagiu diretamente à percepção de que aquele ganho fiscal que teríamos com a valorização do petróleo vai ser diminuído. Não zera completamente, quando o governo diz que vai usar parte dessa arrecadação extra para dar esse subsídio para os combustíveis, mas a gente perde muito desse ganho que estava começando a entrar já nas contas aí dos analistas. Então, essa é a primeira razão para essa reação negativa. E tudo isso aqui que já foi colocado, esse receio do governo estar realmente usando esses instrumentos, olhando para a eleição e que medidas provisórias se tornem permanentes, tudo isso. Mas tem um outro aspecto que é de ordem prática mesmo. Não está claro como o governo vai implementar esse mecanismo. Então, vamos usar a receita extra para bancar o subsídio. Com base em que você vai considerar que essa é uma receita extraordinária? Qual que é a base de comparação? São $69 de preço do barril previsto no orçamento, a gente está comparando com o período pré-guerra, isso não está claro. Então, isso é uma definição que precisa vir. Número 2, pode ser que o governo defina uma projeção de arrecadação. Então, defina que a arrecadação vai crescer 20%, por exemplo, no próximo mês e já garanta esse desconto agora. Toda projeção é passível de erro. Então, você pode ter uma frustração e aí começa um pouco uma leitura de que talvez o subsídio seja certo, a renúncia seja certa, mas a compensação seja duvidosa e talvez ela não aconteça. Então, também essa questão. Outro problema, volatilidade. A gente viu o petróleo na semana passada cair para $90, essa semana já está em mais de $100, chegou a $105 o Brent. Como é que vai ser isso? Vai ser uma média? Vai passar esse corte vai acontecer, ou esse ajuste vai acontecer semanalmente, diariamente? E seja como for, isso é um problema para a gente produtivo, porque você perde um pouco ali a previsibilidade. Então, tem uma série de dúvidas do ponto de vista prático que também contribuem para um ceticismo sobre a eficácia dessa medida, Naka. E aí é interessante porque essa ideia de usar o aumento da arrecadação e criar uma espécie de buffer para o aumento do preço dos combustíveis não é algo novo. Né? O ministro Fernando Haddad e, na época, o ministro Alexandre Silveira já discutiram isso em outros momentos. No governo anterior, de Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes também discutiu isso com o ministro de Minas e Energia da época. É um assunto que vai e volta, sim, mas nunca se conseguiu criar um mecanismo, até porque se você cria um mecanismo muito fechado nessa história, você impede a economia brasileira de perceber as variações de preço da energia, o que criaria uma bolha, assim, uma distorção grande na economia brasileira, né? Eu acho que assim, justiça seja feita, a ideia de você criar um jeito de proteger o consumidor, enfim, dessa crise toda, sem gerar um custo fiscal adicional, isso não é ruim, é louvável. Né? E vários países estão fazendo isso. E né? é muito diferente de dizer que vamos proteger, mesmo que tenhamos que aumentar nosso endividamento, como a gente ouviu outros representantes do governo dizerem. Então, ela no fim das contas, é uma intenção correta. Acho que é esse o caminho, desde que seja algo provisório e desde que seja um mecanismo viável. Acho que tem uma leitura, uma preocupação com a inviabilidade dessa medida, ou no mínimo que ela fique pouco transparente, ela não traga transparência suficiente e que ela fique confusa, então que ela mais confunda do que resolva ali o problema. E, de novo, aí tem uma questão que isso pesa sobre o mercado toda vez que o governo traz esse tipo de medida, que é
um pouco daquilo que o Fundo Monetário Internacional falou sobre o problema da gente ter dívida tão grande e tão cara, né? Tudo que a gente gasta em termos de custo com a nossa dívida. É que num momento como esse, você fica com pouco espaço. Então, qualquer coisa que você faça acaba soando como uma coisa extravagante, né? Então, se a gente não tivesse tão apertado aqui, com a corda no pescoço como estamos, com a nossa dívida ascendente como estamos, essa discussão teria um outro impacto, né? Teria um outro efeito sobre o mercado. O problema é que é isso, a gente não tem espaço fiscal e tudo que se faz sempre é cheio de... É sempre mirabolante, é sempre pouco transparente e isso, obviamente, faz com que o investidor, o financiador dessa dívida, vá lá e cobre um prêmio adicional, que foi o que a gente viu ontem acontecer. E acaba gerando uma sensação de que parece sempre ser uma medida com um objetivo nobre, né, justo, mas que tem, sabe, sinais de que está sendo usado de maneira eleitoreira, por exemplo, neste caso. Então, dá aquela dúvida, né? Pô, será que vão até onde é mesmo a tecnicidade de prever? Exato. Isso gera muito desconforto no mercado financeiro. Lucinda, você acha que nesta semana que está terminando agora, a questão fiscal, a gente voltou a falar dela, né? Fazia tempo que a gente não falava disso. Será que esse assunto está voltando ali? E aí eu trago uma pimentinha nessa conversa, porque a Folha de São Paulo publicou nessa semana uma reportagem dizendo que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, estaria cogitando congelar gastos com saúde, educação e aposentadoria só com a inflação, sem reajustes reais. Em menos de 24 horas, ele foi para as redes sociais falar que era mentira, era fake news, ou seja, ele não comprou esta ideia e ele não está prometendo isso. O fiscal voltou? Voltou. E é assim, o FMI trouxe isso realmente para a pauta. Então, isso já estava ali nos bastidores, no segundo plano ali, né, essa discussão, mas aí quando vem o FMI, traz aquelas projeções e destaca isso de forma tão enfaticamente, acho que todo mundo se voltou, não deve ser, isso não é um movimento apenas no Brasil, é que aqui a situação realmente está mais grave, o mundo todo está olhando para o custo das medidas de proteção à crise, o custo fiscal disso tudo. E aqui, sem dúvida nenhuma, isso vai crescer. Agora, eu realmente não acredito que nenhum candidato vai se posicionar de forma muito enfática neste momento, diante desses problemas todos. Porque tira voto, né? Sem dúvida. É totalmente... pega mal. Muito bem. Com o eleitorado, não com a Faria Lima. Não com a Faria Lima, exatamente. Lucinda Pinto, analista de economia. Está de plantão ou não, né? Claro, sempre, né, Nakagawa? Estarei aqui, bravamente. Muito bem. Porque o jornalismo não pode parar. Muito bem. Lucinda, obrigado. Bom plantão, então.